Fala pessoal, boa noite. E aí, estamos conectados aqui? Estamos conectados? Se puder, boa noite. André já está dando boa noite. Matheus, boa noite. Fala o Ed aqui. Boa noite, galera, tudo bem? Começando mais uma live nossa aqui no Instagram. Uma live, um assunto fundamental para os dias de hoje. E Fernanda Fraga, querida Fernanda, está aqui acenando também. Queria dar boas-vindas a todos vocês que estão começando aqui a chegar na nossa live. A live vai ser com o professor Rafael Mocarzel, que é professor de Educação Física e Ciência e doutor em Ciência do Desporto. E nós vamos falar sobre saúde e esporte, qualidade de vida e esporte, a importância do esporte, da atividade física para a qualidade de vida. Um tema amplo, um tema importante, um tema atual, um tema que impactou muito a vida das pessoas durante a pandemia. E eu tenho certeza que vocês vão gostar das contribuições que o Rafael, que eu já vi que já está aqui, ó. O Rafael já está aqui, já acenou aqui também. Já chegou e daqui a um minutinho, só ir aquecendo aqui com a galera, daqui a um minutinho eu já chamo ele para participar da nossa live, que vai ser, repito, sobre um tema muito importante, uma matéria sensível, e acho que o Rafael vai poder contribuir muito com o nosso debate. Então bora lá, galera. Só dá um feedback aí, o som tá bom, a imagem tá boa... Como é que tá? Tá todo mundo ouvindo bem? Prefere que eu coloque o microfone ou tá dando para captar bem aí o nosso som? Quem puder aí, dá uma boa noite, Tenente Paulo Siqueira, boa noite, Marcos Formiguinha, boa noite, Luana, boa noite, Meire, Mauro Siriero, boa noite, Letícia, boa noite, Carol, boa noite, Robson, boa noite, Cláudia, boa noite, Heitor. O som tá bom, galera? Boa noite, Romério Duarte. Dá uma conferida aí, por favor. Tudo ok, Lelego já tá falando aqui. Salve, Lelego. Então, ó, vou chamar o Rafael e bora começar esse bate-papo, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui, dispostos a dialogarem com a gente sobre a cidade de Niterói, sobre esse assunto tão importante. Deixa eu chamar o Rafael aqui, ele já me mandou uma solicitação aqui para participar. Mandem seus comentários, por favor. Deixa eu olhar aqui. Rafael, só aceitar aí agora. Tá aguardando o teu convite. Mandem seus comentários, galera já interagindo aqui com a gente. Boa noite. Fala, Rafael. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Boa noite. Satisfação, Bruno. Satisfação a todos. Muito boa noite. Obrigado pela oportunidade de poder colaborar aqui com a cidade e contribuir um pouco com essa política niteroense que tanto precisa. Imagina, eu que te agradeço pelo convite, por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente e para a gente estar construindo a cidade, né? Eu, ao longo dos últimos 8 anos do meu mandato, percorri cada canto de Niterói, dialoguei muito com os niteroenses. E esse trabalho incansável de conversa, de entendimento, de compreensão de quais são os problemas da cidade, quais são as políticas públicas necessárias para amenizar esses problemas, esse trabalho é muito, muito importante. E você está aqui conversando com a gente, dentro da tua área, uma área que é tão conceituado, que você tem tanta capacidade, tenho certeza que vai enriquecer muito. Então, Rafael, vá lá, se apresenta aí e bora começar a conversar. Obrigado, Bruno. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Mocarzel, sou niteroense nato, tenho um pouco mais de 18 anos, né? Sou profissional de educação física, sou apaixonado pelo que eu faço, sou residente aqui do bairro de Caraí e quero agora contribuir cada vez mais aqui com a sociedade de Niterói através da educação física, que é uma classe que eu acho que já sofreu alvo de muita caricatura e nos últimos tempos, com a pandemia,
Eu acho que ficou muito claro como ela foi deixada de lado e a sociedade sentiu isso. A sociedade percebeu o quanto a educação física fez falta para a promoção da saúde da sociedade. Concordo plenamente com você em relação a essa questão da necessidade da gente conversar, da gente discutir, da gente interagir com isso. Então, para você que está nos assistindo, pessoal, o Instagram atualmente ele tem estado muito saturado e nem sempre ele envia o aviso de live para todo mundo. Então, clica aqui nessa setinha e envia para os seus colegas que você nem precisa sair da live. E esse coraçãozinho aqui, ó, bombardeia ele, aperta bastante, porque isso ajuda o algoritmo do Instagram a enviar a live para todas as pessoas, tá bom? Conto com a colaboração de vocês aí. Obrigado. Boa, boa. A live é de educação física, mas a gente já fala de rede social também. Ó. Tem muito pré-candidato a vereador assistindo aqui a live. Pegou a dica do Rafael, né? Começou a live, vai na setinha. Tem que entender. Chama a galera. Hoje a gente foi impossibilitado de trabalhar no presencial, então a gente teve que se adequar. O sobrenome do professor de educação física é criatividade. Tem que se flexibilizar, tem que se adequar. É isso aí. E para você que está nos assistindo, a gente está vivendo esse ambiente, tanto se fala, né, Rafael, no novo normal. O novo normal virou aí uma questão muito comentada e, de fato, a gente está vivendo um momento difícil, duro na nossa sociedade, mas eu tenho certeza que a gente vai superar esse coronavírus. E, Rafael, cara, para a gente começar o bate-papo, falando do nosso assunto mesmo, como você acha que a educação física pode contribuir para a qualidade de vida de uma cidade? Para que a cidade melhore os seus índices de qualidade de vida, para que os cidadãos, moradores, habitantes dessa cidade tenham acesso, enfim, a uma vida melhor. Como que a educação física pode contribuir para isso? Bom, eu já aviso que eu vou fracassar miseravelmente tentando ser sucinto, né? É o mal de professor universitário, né? Mas, assim, eu acho que é muito legal você falar esse tópico, porque, assim, as pessoas têm uma visão muito limitada do que a educação física pode proporcionar, né? Quando eu falo de educação física, eu estou falando de promoção da saúde, eu estou falando de valores educacionais, eu estou falando de lazer, eu estou falando de competitividade desportiva, eu estou falando de patriotismo, né? Eu estou falando de socialização, eu estou falando de ferramenta de trabalho, né? Então, é assim, desde uma geração de base, a gente já tem aí uma transmissão de valores educacionais que é preconizado na educação física através da orientação de normas, de regulamentos desportivos, que fazem a criança entender que se ela ferir um regulamento, se ela ferir uma norma, ela vai sofrer uma sanção, né? Isso é um micro-universo educacional para que quando ela saia, cresça, ela entenda que ela tem que se adequar ao mundo. A ética é coletiva, a ética não é individual. Você, como advogado, sabe disso, né? Isso é princípio básico de filosofia educacional, que a gente também vê na educação física. Então, que é um dos meus campos de atuação na faculdade. Então, é muito importante que as pessoas entendam que educação física não é jogar bola, não é levantar peso, sabe? É muito mais que isso. A gente está falando de valores educacionais como um todo. Como um todo, como um todo. Poucas coisas já foram descobertas aí em relação ao Covid. Se a gente for falar de hoje, uma das poucas coisas que a gente tem certeza que o Covid influencia é que ele tem maior incidência em pessoas com alto nível de açúcar no sangue. Ou seja, pessoas diabéticas ou pessoas com obesidade. Ora, então a atividade física não é só boa, é ótima contra o Covid. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado por conta da pandemia, da transmissão. E quem disse que a gente não vai tomar cuidado? E quem disse que a gente não vai tomar cuidado? Quem disse que a gente não vai se precaver? Quem disse que a gente não vai tomar cuidado com álcool? Quem disse que a gente não vai ter todos os protocolos de segurança que são colocados pelas organizações governamentais ou organizações de saúde relevantes? Professor de educação física também é pesquisador, também respeita esses órgãos, né? Então, acho que assim, eu fiquei extremamente frustrado, Niterói, com o celeiro esportivo que tem,
o celeiro de universidades que tem, pessoas que buscam a promoção da saúde, uma rede de academias incrível, ser deixada de lado. Vários profissionais, nós temos quase 4.000 profissionais em Niterói, quase 200 academias formalizadas, só academias, fora outros pequenos centros, né, de difusão, que foram deixados de lado, que poderiam ter colaborado muito, muito, muito com a atual conjuntura da saúde do niteroense. Semana passada tenho para mim que, talvez você tenha esses dados mais atualizados, Niterói estava entre as 50 cidades mais afetadas do país, né? Icaraí, que é o meu bairro, era o mais afetado, com 1.300 casos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Né? Então, acho que a gente poderia estar colaborando desde o início. Desde o início. Eu queria, Rafael, pegar aqui a deixa, eu estou lendo os comentários do pessoal. O Leonardo fez uma pergunta, e aí vou aproveitar e vou falar um pouquinho, enfim, da área pública, de como eu acho que ela dialoga com o tema. Leonardo perguntou aqui, por que a prefeitura promove tão poucas atividades físicas, tendo tantos espaços públicos propícios para isso? Eu quero dizer primeiro que eu concordo contigo. Eu acho que a atividade física é fundamental e ela deve ser tratada como política pública. Ela deve ser tratada como algo fundamental para que o poder público atue junto aos seus cidadãos com o objetivo de melhora da qualidade de vida e melhora da prestação de serviços públicos de uma cidade. Então, aumentar o nível de atividade física de uma população é política pública, é ação pública, né? Exato. E aí, eu acho que a gente tem duas questões importantes, olhando a municipalidade, olhando a prefeitura, olhando a Câmara de Vereadores. A primeira é a construção e a manutenção das áreas passíveis de atividade esportiva, que são quase todas, né? A gente tem muitas áreas passíveis de atividade esportiva na nossa cidade. A gente está falando de centros esportivos em si, quadras e tudo mais, né? Campos e tudo mais. A gente está falando da praia, que é extraordinária, do calçadão, que é extraordinário, dos parques e praças, das áreas públicas de convivência. A gente está falando de tudo isso. E aí isso é uma parte. E segunda parte muito importante, é compreender que apenas o equipamento físico não adianta. Que você ter o espaço não funciona. Você precisa ter ali um incentivo à atividade. Um projeto, um professor. Aquilo precisa movimentar, né? Eu acho que essas duas questões são muito importantes. E Niterói é uma cidade, e vi que entrou aqui o meu amigo Tiago Medeiros, que é do Conselho Regional de Educação Física, grande amigo, grande abraço aí, Tiago, obrigado por estar assistindo a nossa live. Valeu, Tiagão, forte abraço, hein? Valeu mesmo, hein? Quanto tempo, hein? Thiago, já tem um tempão que eu não encontrava muito Thiago no Maracanã, vendo o jogo do Flamengo. Agora o estádio tá fechado, pô. Então, eu acho que dentro dessas duas questões, a prefeitura, no caso de Niterói, aí eu vou começar a discutir um pouco a cidade, que é a minha praia, né? No caso de Niterói, ela poderia dar uma atenção maior. Primeiro, prioridade orçamentária. Não adianta... Política pública não sobrevive só de discurso, Rafael. Tem que ter orçamento. Discurso é muito fácil. Vou fazer pela educação, vou fazer pela saúde, vou fazer pela assistência social. Isso tudo, na fala, é muito fácil. A gente vê quando essa política pública é efetiva é no orçamento. E aí, eu acho que o orçamento do esporte em Niterói é pequeno, é baixo. A gente precisa aumentar o orçamento da pasta de esporte. Isso vai propiciar que a gente tenha mais espaços e um maior índice de atividade, né? Eu acho, por exemplo, talvez a exceção seja a Praia de Caraí, que a Praia de Caraí é uma praia onde você tem prática esportiva em várias parcelas dela. Mas a exceção da Praia de Caraí, de maneira geral, a orla da cidade é pouco aproveitada para a prática esportiva.
pouco Ok. aproveitada para praia. Região oceânica, por exemplo, tem um potencial. Piratininga tem uma praia de 2,5 km, né? Piratininga tem uma praia de 2,5 km. Então, esse é um ponto. E segundo, a gente incentivar mais projetos, contratação de professores. A prefeitura pode e deve, na minha opinião, atuar nessa questão. Por que isso é uma política pública? Porque isso melhora os índices de saúde da população, diminui a probabilidade de AVC, de derrame, de infarto, de câncer, diminui a incidência de depressão, de ansiedade, que, aliás, cresceram também muito durante a pandemia, e faz com que a vida das pessoas seja mais saudável, né? Com que as pessoas sejam mais alegres, com que as pessoas sejam mais dispostas. Então, o poder público propiciar atividade esportiva para a sua população, apoiar a prática da atividade esportiva da sua população, é o poder público trabalhar pela qualidade de vida das pessoas, pela saúde das pessoas. Você que é da área, estou no caminho, é isso aí? É assim, eu penso que é uma vergonha, não tem outra palavra, é uma vergonha. Niterói, já conversamos sobre isso. Niterói é uma cidade com 500 mil de habitantes, uma ex-capital, né? Uma cidade imperial, uma das cidades mais antigas do país, que tem o título de cidade imperial, pouca gente lembra isso. Um celeiro esportivo. Invicta e imperial, né? Niterói é uma cidade invicta e imperial do Brasil. Exatamente, exatamente. Né? Eu, como bom monarquista, não posso esquecer isso. Sim, eu sou, com muito orgulho. E aí o que acontece? Niterói não tem um centro esportivo decente próprio. Né? Vários eventos já foram planejados e estudados para acontecer aqui, mas por vários problemas políticos, e é totalmente isso, é falta de desejo político, conflitos com o governo estadual, né? Não conseguem ser trazidos para o Caio Martins ou para qualquer outra instância, qualquer outra região da cidade, né? Já se fala há muito tempo sobre essa questão de municipalização do Caio Martins. Niterói já teve uma Vila Olímpica que foi rapidamente desativada, lamentavelmente, né? Há agora um projeto em relação à concha acústica. Todavia, já houve aí mais de uma fala em décadas e décadas de governo que se passa, né? Eu gostaria de lembrar alguns outros projetos que já aconteceram aqui no Brasil recentemente, né? Se não me falha a memória, o Rio de Janeiro ele foi candidato aos Jogos Olímpicos em 2004, se não me falha a memória. O projeto era para acontecer próximo ao FRJ. Sim. Né? Jogos de 2004, sim. Exato. E esse projeto, infelizmente, ou felizmente, não se sabe, enfim, não avançou, né? Infelizmente, não avançou. E o projeto era para acontecer na UFRJ, revitalizar todo aquele manguezal, enfim, e dar ali uma outra cara, né? Agora os jogos aconteceram na Barra. Me diz, o que a Barra precisava em relação a isso? Sinceramente, né? O Engenhão, ele teve esse pensamento, né? É o que eles chamam de cluster, né? Você pega aquela região e usa aquela estrutura para revitalizar e ser o centro, o coração daquela área. E realmente a região do Engenho foi toda revitalizada, ou pelo menos houve o início desse processo. Eu moro em Icaraí, eu sou icaraiano, como o pessoal da Tijuca fala, sou tijucano, né? Eu sou icaraiano, né? Eu sou contra ter mais ainda atividades da prefeitura em Icaraí. Icaraí já está muito bem servida, né? Tem que ter atividade na região oceânica, tem que ir para a Charita de São Francisco, tem que ter atividade na Zona Norte, tem que pegar o Horto do Fonseca, sabe? Tem que pegar o Barreto, sabe? Tem que ir para Santa Bárbara, cara. E Titioca, Badu, ver uma revitalização ali em Pendotiba, sabe? Dá uma outra cara ao centro. Cara, Niterói não tem que ficar preso a essa moradia vertical de Icaraí. Isso é uma visão, sabe, muito, muito tosca, na minha opinião. E eu digo isso com plenos pulmões, assim, com muita serenidade. Teve alguém que comentou aqui sobre a questão de planos de saúde, que os planos de saúde já incentivam que aconteça, né, a atividade física pelos profissionais de educação física. A Organização Mundial da Saúde fala há décadas
que é importante a prevenção, né? E a atividade física vai servir exatamente como uma prevenção, né? O que eu queria mesmo era que os planos de saúde tivessem um profissional de educação física no seu serviço. Aí sim, isso seria maravilhoso, né? Mas infelizmente eles ainda não têm essa visão. Oxalá talvez algum dia aconteça, né? E eu espero realmente que esse reconhecimento venha através da sociedade. A sociedade sentiu a falta que uma atividade física, uma simples caminhada na praia fazia, né, agora, nesse período. Né? Então, hoje, normalmente, o profissional de educação física, no dia 1º de setembro, comemora o Sim. reconhecimento. Né? Hoje a gente está comemorando 22 anos do reconhecimento da profissão de uma maneira legislativa, né? Através da Lei 96/98, sancionada pelo então presidente Fernando Henrique. Pouca gente sabe também, hoje é também dia do bailarino e ontem foi dia do nutricionista. Meu cumprimento a essas duas classes maravilhosas também. Mas agora eles observaram, a sociedade observou a falta, né, que é esse carinho que o profissional de educação física faz. Eu realmente espero que os próximos governos tenham o profissional de educação física como um parceiro, né, como um parceiro. Nós temos direito a estar na Fundação Municipal de Saúde. Até um mês atrás a gente não tinha um membro lá. A gente brigou, discutiu com o atual prefeito e foi realmente isso, tá? E teoricamente, agora temos um representante lá. Eu digo teoricamente porque eu quero ver se isso vai continuar. Isso no Conselho Municipal de Saúde ou na estrutura da fundação mesmo? Conselho Municipal de Saúde. O que eu acho que ainda é pouco. Nós já tínhamos isso perante a lei, só que não estávamos lá. Então, né? Agora, nós recentemente estamos conseguindo, de uma maneira muito homeopática, novas conquistas, né? Conseguimos agora uma regulamentação vindo de Brasília, reconhecendo que o profissional de educação física tem que estar no serviço hospitalar, né? Reconhecendo aí, agora estamos na briga para o profissional de educação física voltar à educação infantil, lá de 1º, 2º, 3º e 4º ano, que isso foi retirado de nós, né? E é importante para o desenvolvimento da criança, né? Os pais estão sentindo isso agora na quarentena, né? Com as crianças em casa, atiçadas e não conseguem gastar essa energia. Bom, enfim. Então, espero realmente aí que sejamos vistos com melhores olhos, né? Nós, profissionais de educação física, estamos à disposição. O Conselho, eu sou representante do Conselho de Educação Física em Niterói. Espero que possamos estar à disposição dos próximos governos de uma maneira mais próxima. Não, Rafael, ótimo. Acho que você abordou vários pontos. Eu queria falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu vou deixar um pouquinho a questão do Caio Martins para o final, porque eu acho um tema muito importante que merece, talvez, uma abordagem específica e especial. Mas, primeiro, é verdade, eu queria te parabenizar pelo dia de hoje, 1º de setembro, o reconhecimento da profissão do profissional de educação física. Então, a você e a todos que nos assistem aqui, meus cumprimentos. Dizer que você falou uma coisa com relação à possibilidade que Niterói tem de atração de eventos e, naturalmente, eventos na área esportiva, né? Eu, semana passada, fiz uma live com o Sávio Neves, que é uma figura muito capaz, né, no segmento do turismo, e ele falou o seguinte, ele falou, Bruno, para o empresário investir, basta o Estado não atrapalhar. Se não atrapalhar, já está de bom tamanho. Regra clara, bem definida, menos burocracia, e se atrai o investimento. Então, isso serve um pouco para atração de evento para a cidade de Niterói. Niterói é uma cidade que respira esporte. Aliás, Niterói é celeiro assim, de grandes atletas, né? E grandes personalidades na área intelectual, na área cultural. Niterói é uma terra de gente boa, gente capaz, gente inteligente, gente dedicada, gente trabalhadora. Eu acho que, aliás, essa é a maior potencialidade da cidade. É evidente que nós somos uma cidade rica, uma cidade com belezas naturais, com paisagens exuberantes, mas o maior potencial que temos é o nosso povo. O povo de Niterói é extraordinário, trabalhador. E no esporte não é diferente.
Então, a capacidade que a gente tem enquanto cidade de sediar diversos eventos na área esportiva é gigantesca e hoje mal utilizada. E o maior exemplo disso, Rafael, foram as Olimpíadas de 2016. Olha, o Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos, que é um evento de uma dimensão absolutamente extraordinária. Eu, à época, tive a oportunidade de ir a um ou outro evento dos Jogos Olímpicos e, de fato, a Olimpíada trouxe para o Rio de Janeiro uma atmosfera especial, uma atmosfera diferente, né? Confraternização entre os povos, entre diversas etnias, crenças, pessoas do mundo inteiro, num cenário extraordinário que é o Rio de Janeiro. Niterói aproveitou muito pouco isso. Nós poderíamos ter sediado alguma competição aqui, meu Deus. Por que não? E aí faltou, acho que, diálogo. Faltou capacidade de troca de ideia e capacidade de, conversando com as pessoas, atrair isso para Niterói. Isso é um ponto fundamental. E todos sabem que nos assistem, eu sou pré-candidato a prefeito. E a minha gestão é uma gestão que vai ser pautada pelo diálogo. Pelo diálogo com todos. Pelo diálogo com os conselhos representantes das mais diversas categorias profissionais, pelo diálogo com o setor empresarial e produtivo, pelo diálogo com a representação sindical dos trabalhadores, pelo diálogo com as associações de moradores, pelo diálogo com a academia, pelo diálogo com o cidadão. É assim, a arrogância não leva ninguém a lugar nenhum. Exato. O gestor se colocar enquanto um Deus, enquanto um ser superior, e as pessoas, de alguma forma, também endeusarem o gestor, as pessoas, de alguma forma, também colocarem o gestor num púlpito de superioridade, isso é um erro. O político é um servidor público. O político é aquele que deve ter a maior humildade dentre todos. Porque a escolha de política pública, o gerenciamento, muitas vezes, do conflito sobre o espaço urbano, e a gente vê isso, inclusive, na área esportiva, de vez em quando aí na Praia de Caraí, um quer botar uma rede disso, outro daquilo. Para essas coisas serem solucionadas, é fundamental ter capacidade de diálogo. E para a gente atrair evento em Niterói, a gente deve criar as oportunidades. As paisagens estão aí, o cenário natural já foi criado, né? Tá aí. Falta a gente ter as regras claras e atrair mesmo, e dialogar e falar, olha, por que você não vai fazer para uma confederação de qualquer esporte Niterói pode sediar? Por que não faz uma etapa do Mundial aqui? Por que a gente não cria um torneio aqui? Por que a gente não atrai um centro de treinamento da tua área para a cidade de Niterói? Bruno, é impressionante. Pode ajudar muito nisso. Exatamente, Bruno. Qualquer cidade do interior de São Paulo tem um ginásio municipal com alojamentos. Nós não temos. Nós não podemos sediar um evento com incentivo da prefeitura, trazendo gente de fora da cidade, principalmente jovens. O importante é fomentar a base, sempre, sempre. A base é o segredo de tudo, tudo. A base é a saúde, a base é a educação, a base é a descoberta de novos talentos, a base diminui violência, a base é tudo, né? Nós não conseguimos trazer, nós não vamos botar as crianças aonde? Vai pagar hotel? Só encarece o processo. Sim. Né? Nós não temos isso, é impressionante. Aliás, temos que atrair também os esportes universitários. Os esportes universitários estão crescendo. E isso é o momento. O esporte universitário, e principalmente em Niterói, que tem um acervo de universidades fortes, e poderia ser ainda mais, é uma ótima saída. Mas a gente... o turismo em Niterói é uma sombra do que poderia ser, e não só sobre o cunho esportivo. Eu estou falando até das suas próprias exploração da sua estrutura natural, a exploração da capacidade histórica e artística de Niterói. Lamento, é deprimente ver a história do Museu Ari Parreira como está. Né? É deprimente ver aquele marco na divisa da praia de São Francisco com Charitas, em frente à igreja, que é um marco da época das primeiras missas, do lado do valão, na frente da igreja, um marco branco, né?
da época das primeiras missas e que ninguém tem ideia o que é aquilo, né? Eu sei porque minha mãe é formada em turismo e ela me contou. E eu, como um apaixonado por história, só posso lamentar. Sabe, a gente acha que Niterói tem uma possibilidade muito maior. A gente acha que está sendo explorado e não está. Não está. E assim, eu realmente acredito que Niterói precisa de uma renovação de pensamento. Para Total. isso, a gente precisa também de uma renovação de pessoas à frente. Nós temos secretários que estão nessa secretaria há muito mais de 1 ou 2 mandatos. Né? Eu acho que é importante, com todo respeito e gratidão ao seu serviço, mas é importante oxigenar e trazer novas ideias, tendo uma visão agora já um pouco mais também direcionada para um viés político. Precisamos sim de um viés um pouco mais de direita, com liberdade fiscal, com liberação de incentivos, né, com isenção de impostos em alguns setores estratégicos, através de pesquisa e análise e estudo direcionado, sim. Uma estrutura da prefeitura mais enxuta. Claro, claro. E Niterói, para além disso, né? Niterói precisa disso para onde? Porque, se eu bem me lembro, ela é a cidade do Brasil com maior quantidade de secretarias. 52. Né? Isso é, no mínimo, vergonhoso. No mínimo. Né? Daqui a pouco a gente vai ter secretaria de água doce e água salgada. Gente, pelo amor de Deus, né? É totalmente desnecessário. O esporte ele tem que estar junto com educação e saúde. Ponto. 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 Sabe? Eu acho que assim, é muito fácil resolver certas questões. Falta muito vontade política. Muito. E eu peço ao niteroense que seja um pouco mais fiscal nisso. Seja realmente mais determinado na Câmara dos Vereadores. Seja mais determinado na sua caixa de e-mails cobrando os seus candidatos eleitos, sabe? Isso é fundamental. Não, fundamental. A cidade precisa passar por esse processo de renovação natural das lideranças políticas, né? Eu, Rafael, estou no meu 2º mandato de vereador, né? E acho que está de bom tamanho. A contribuição minha para a vereança foi dada e vai continuar sendo dada até 31 de dezembro desse ano. E se o niteroense entender que eu posso contribuir em outros setores, eu lá estarei. Mas eu acho que 2 mandatos para o legislativo de bom tamanho. Eu fiz muita coisa na Câmara, apresentei grandes projetos, fiscalizei muito diálogo com a população, relatei o plano diretor, que é a lei municipal mais importante. Enfim, 8 anos de mandato é tempo mais do que suficiente para você desenvolver as ideias que te movem, as ideias que você acredita. Então, esse tipo de renovação política é importante. E voltando um pouquinho para a questão dos eventos, Niterói tem que ter um calendário oficial de eventos, onde um evento de grande porte por mês e eventos de médio e pequeno porte espalhados durante todos os finais de semana e durante todas as semanas. E o esporte é fundamental para preencher esse calendário. Olha, nós temos alguém que falou aqui, rugby, Niterói é referência. Voo livre, Niterói é referência. Esporte de areia, Niterói é referência. Vela, Niterói é referência. Canoa havaiana, hoje Niterói é referência. E tantos outros esportes. Beach tênis, Niterói é referência mundial de beach tênis. E tantos outros esportes que a corrida de rua pode ter mais na cidade. Eu, por exemplo, é o esporte que eu mais gosto. Eu adoro correr. Parei um pouco antes da pandemia. Tenho que voltar, porque vai chegando campanha, a gente vai ficando tenso. Uma das formas de aliviar, de contribuir para a saúde é o esporte. Estou tentando me programar para voltar das minhas corridas na praia, que eu particularmente adoro correr. Em Niterói, as melhores corridas que você pode fazer são em Niterói. Você correr ali naquele cenário do MAC, pô, extraordinário, né? Então, a gente tem muita capacidade, e aí entra o investimento da prefeitura. Não dá, por exemplo, para a gente ter poucas áreas de treinamento esportivo mesmo na cidade. A Concha Acústica está abandonada, a Vila Olímpica foi fechada. O Caio Martins, e aí eu queria começar a falar um pouquinho do Caio Martins. Eu lembro de algumas pessoas mais experientes da área de educação física, Rafael, com quem eu tenho relação de amizade,
que me falam que antigamente os Jogos Escolares de Niterói, os REM, eles tinham cerimônia de abertura no Caio Martins. Cerimônia de abertura no Caio Martins. Com muito orgulho, eu carreguei a bandeira do Brasil e participei de várias aberturas dos Jogos Escolares de Niterói. Isso eu lembro, eu fico até um pouco emocionado. Eu lembro com extremo saudosismo, dentro do ginásio Dom Bosco, no Salesiano, Caio Martins. Nossa, eu fico... Nossa, é triste. E a gente precisa retomar isso. E aí, o próximo prefeito tem que chegar, tem que ir no governador, seja ele quem for, que o Estado está uma confusão danada. Saiu, voltou, ninguém sabe mais. E tudo. Enfim, o Estado está confuso, a política do Estado está uma bagunça. Né? Mas o próximo prefeito tem que ir no governador e tem que falar: governador, para você, para o Estado do Rio de Janeiro, o Caio Martins é hoje um prejuízo. Porque o Estado está falido do ponto de vista fiscal, vocês não conseguem nem manter, e é fundamental que haja investimento ali. O Estado está com pouco dinheiro. Eu estou até vendo aqui o Felipe Clark, que está na nossa live, que fez um trabalho extraordinário quando foi gestor do Caio Martins, com muito pouco recurso, praticamente não tinha recurso. E aí o prefeito tem que ir no governador, tem que chamar o governador, e a gente precisa municipalizar o Caio Martins. Chama o Botafogo para conversa, que a gente sabe que tem uma concessão, e fala: Botafogo, a prefeitura te indeniza. Quantos meses faltam para o contrato? Faltam, acho que termina em 2023 o contrato de concessão. Quer dizer, a gente está falando de 3 anos na próxima gestão. Chama o Botafogo, dialoga com ele, oferece uma contrapartida, conversa. Tem que ter esforço político para que o Caio Martins volte a ser um espaço, o estádio mesmo, para que volte a ser um espaço de prática esportiva. Olha, hoje Niterói não tem pista de atletismo, tem lá na UF só. Né? Você não tem pista de atletismo na cidade de Niterói, uma cidade que já revelou diversos atletas nessa área. Então, assim, a municipalização do Caio Martins, eu acho que ela é mais do que uma proposta de campanha. Porque todo mundo fala isso há muitos anos. Né? Então, eu acho, Rafael, que é chegar lá, entrar e valer fazer a força política que Niterói tem enquanto cidade. Niterói é o maior IDH do Estado. Niterói é um celeiro de talentos, como a gente já falou. Niterói foi capital do Estado do Rio de Janeiro. Niterói tem um monte de grandes nomes da política, do judiciário, do setor produtivo da capital, moram em Niterói, tem relação com a cidade. Então, fazer valer essa força política e, de fato, municipalizar o Caio Martins. Isso é muito importante. E mais, eu acho que você falou uma coisa na tua fala que você tem toda a razão. Historicamente, investimentos públicos da cidade são concentrados nas áreas mais ricas. E nós precisamos inverter essa lógica. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu estou no meu segundo mandato de vereador, fui candidato a deputado em 2018, tive 22 mil votos, e grande parte do meu eleitor é de classe média, média alta, morador da Zona Sul. Então eu falo com tranquilidade. Mas não dá para a gente pegar a pirâmide de investimento da cidade e ver que a Zona Norte está sendo desprivilegiada. Tem que ter área pública de prática esportiva no Barreto. Óbvio. Tem que ter área pública de prática esportiva no Fonseca. Tem que ter em Candotiba. Temos que pegar aqui na região oceânica, a Praça do Descobrimento, ali em Piratininga, que está abandonada, transformar aquilo ali numa área pública de convivência decente para que as pessoas pratiquem. E sempre vincular com projetos, sempre linkar com projetos. Então, há muito a ser feito. Eu acho que Niterói é uma cidade que respira esporte. Todo niteroense pratica um pouquinho de esporte. Já foi caminhar na praia, joga sua pelada. Eu até brinco que quando eu entrei para a política, o futebol perdeu um craque, sabe? Mas eu fui seguir os caminhos da política. Todo niteroense vive esporte. Então, é uma área que precisa ser muito investida e eu quero retomar um pouco também o início da nossa conversa. Isso é fundamental para a saúde pública.
Se você me perguntar hoje, Rafael, qual a pior área da gestão em Niterói, e eu reconheço que há avanços na gestão, eu não sou um cético. Eu acho que a gestão avançou em algumas coisas, fez investimentos. Eu acho que há de se reconhecer o que foi feito e se mudar o que está errado. Né? Acabar com aquela lógica de politiqueira de ganha um governo, que é oposição, tira tudo que o cara fez. Isso é muito ruim. Né? Mas tem que reconhecer o que foi feito e andar para frente, mudando aquilo que está errado. Agora, se você me perguntar qual é a pior área da atual gestão, a área de saúde. A área de saúde é terrível. Terrível. As unidades encontram-se em estado... Vai no CPN, ali no centro do bairro de Fátima, terrível. O Orense tem problemas estruturais. O Mário Monteiro, na região oceânica, foi reformado há pouco tempo, mas está lá com muitos problemas. A fila de espera de uma mãe com sua filha no Getulinho é de horas. O médico de família não foi capilarizado. Falta remédio no posto de saúde. A fila do exame é de 6 meses. Não tem profissional especializado. Falta. E aí, como é que a gente começa a melhorar a saúde pública da pessoa? A saúde da população é pela atividade física. É aquilo que eu falei no início. Atividade física, atividade esportiva, movimentar o corpo deve ser tratado como prioridade na área de política pública. Eu acho que você pode ajudar muito a gente a construir isso, a construir ideias, a construir sugestões, pautas. Uma coisa importante depois a gente marcar de bater um papo. Talvez o Thiago está aí também assistindo a live. Você é o representante do Conselho Regional de Educação Física aqui na cidade, né? A gente bater um papo com o Conselho, até numa eventual gestão mesmo, vendo como pode fazer parceria, como pode trabalhar em conjunto. Eu defendo, e essa vai ser a minha principal bandeira a ser apresentada durante o momento eleitoral, que é possível, em 4 anos, colocar 100% das crianças em idade escolar do ensino fundamental estudando em horário integral. É possível fazer isso. Isso não é uma coisa, isso não é um devaneio, isso não é um sonho, isso não é uma utopia. A cidade tem recurso, o próximo prefeito de Niterói vai administrar 15 bilhões de reais. Exato. É preciso que haja prioridade, que se empregue bem o recurso público. E dentro do projeto de escola integral, Rafael, eu acho que a prática esportiva tem que ter um ambiente, um espaço, tem que ter um olhar de prioridade. E eu queria convidar você e todos os demais profissionais de educação física que estão nos assistindo. Eu vi estar aqui o Formiguinha, que é um querido amigo, também é pré-candidato a vereador. Aliás, ele falou que tem 3 pré-candidatos a vereador na nominata do PSDB, que é o partido onde eu fui filiado, são profissionais de educação física. Eu confesso que eu não sabia. Tá aqui, o Miguel estudou comigo na faculdade. Aliás, na luta, Niterói também é referência, também pode ter incentivo. Tá aqui o Vinícius Soares, que também é da área de educação física, Vinícius Pelé. Esse joga muito de verdade, todo mundo fala que é craque de bola aí. Tá aqui também, pode contribuir muito com a gente. Enfim, tem muita gente da área de educação física aqui. Eu queria, no convite a você, tá aqui o Elinho falando do surf, que é outro potencial de Niterói, que é o surf. A gente pensar a praia de Piratininga, tirar do papel, com um estudo bem feito, o projeto do Recife Artificial, resolver o problema do calçadão e transformar aquilo ali também numa capacidade de receber grandes eventos esportivos. Itacoatiara é extraordinária. Então, tem muita galera boa aqui na área de educação física e eu queria convidar a você. Tem o pessoal da capoeira, tá aqui a minha querida amiga Fernanda Fraga lembrando, também extraordinário. Enfim, e eu queria convidar você e a todos os profissionais de educação física que estão assistindo. O Elinho está falando que ele também é da educação física. Isso aí, pô. Isso aí. Todos vocês que estão nos assistindo, a gente contribuir para transformar Niterói em uma cidade de fato onde todos pratiquem atividade física. Eu acho que esse é um objetivo. Eu queria dizer para todo mundo que está nos assistindo que assim, as coisas que o Bruno e eu conversamos aqui agora são coisas de suma importância. Não analisem isso com olhos simplistas, né?
Niterói tem muita coisa que está sendo maquiado, né? Parece que muitas coisas dos últimos anos de prefeitura, parece que as preocupações foram muito deturpadas, né? Eu acho que a pandemia foi muito interessante para o atual governo, porque só ele apareceu. Ele, com isso, ele impossibilitou muita gente fazer corpo a corpo, se apresentar para os eleitores, né? Eu acho que muita gente se preocupou lá no governo em fazer retas em curvas com o trânsito de Niterói. O trânsito de Niterói só piora, né? A região oceânica é prova viva disso. Nós temos retas que viraram curvas. Eu não consigo entender como isso vai ajudar o trânsito, né? E isso Tem é só uma para rótula começar. que virou um quadrado na Avenida Central. É a única rótula Cara, é quadrada. surreal. É surreal, né? E agora, do nada, essa semana, um monte de pracinha começou a ter obra. Estranho, né? Será que é o horóscopo? Né? Não, não acredito que seja. E para concluir, pessoal, eu quero fazer duas ressalvas, né? Eu primeiro quero dar um parabéns ao Bruno e ao vereador Casota. São dois vereadores que se posicionaram abertamente em um estado de oposição à atual situação do governo, e que várias vezes batalharam por projetos de lei e situações não só em prol ao esporte, à educação, dentre vários outros temas, que foram garfados por serem da oposição, e não muito tempo depois, vereadores da situação vinham com o mesmo projeto de lei, com outras palavras, para eles aprovarem no nome deles, o que é um oportunismo político que é lamentável. Né? Eu vi isso, ninguém me contou, eu vi. Ok? Por isso que hoje eu estou aqui fazendo essa live com ele. E o mais importante, Bruno, o que mais me chamou a atenção foram pessoas que outrora eu apoiei em candidaturas passadas e que nesse mandato eu vi fazendo proposta de moção de aplausos a Verdevaldos aí, né? Enquanto você estava fazendo evento dizendo Holocausto nunca mais. É outro nível. É outro nível, é outra discussão. É outra grandeza de espírito, irmão. Então é assim, Obrigado. modestamente, conte comigo. Modestamente, que toda a sociedade niteroense que está aqui nos assistindo, ou ao vivo ou depois, né, com certeza esse vídeo deve ficar aí nas redes sociais. Eu vou salvar Não no IGTV. Beleza, então contem comigo, contem com um profissional de educação física. A sociedade niteroense precisa se soerguer, né? Nós precisamos ter a grandeza, aquela grandeza da cidade invicta imperial que a gente tem na história, que precisa voltar à atualidade. É isso, Rafael. Cara, queria te agradecer muito pelas palavras. A gente vem numa luta há 8 anos, que é difícil, né? É duro, como você fala, de vez ou outra tomando um golpe. Eu lembro que o primeiro foi na CPI dos ônibus, em 2013, mas esses não conseguiram dar não, e a gente trabalhou muito naquele momento, mas a gente vem lutando muito e vem discutindo a cidade. Eu não estou discutindo a cidade porque eu sou pré-candidato a prefeito. Eu estou discutindo a cidade porque é o que eu gosto de fazer. Ao longo dos últimos 8 anos, eu me dediquei a fazer isso. Conheço cada canto de Niterói. E eu tenho, inclusive, falado uma coisa nas caminhadas, nas conversas, nas reuniões por videoconferência. Eu tenho falado o seguinte, olha, todo político chega à eleição e fala querendo apoio, né? E eu quero algo diferente do eleitor esse ano. Eu quero pedir que vocês prestem atenção no processo eleitoral. E, eventualmente, votem em quem achar mais preparado, em quem achar que tem maior capacidade de gerir a cidade pelos próximos 4 anos. Eu acho que isso é o mais importante. Eleição é uma discussão sobre futuro, não um plebiscito sobre o passado. E os melhores dias de Niterói ainda estão por vir. Os melhores dias de Niterói ainda serão vividos. O próximo prefeito vai administrar um orçamento, como eu falei, de aproximadamente 15 bilhões de reais. E a grande oportunidade que a cidade tem de dar um salto de desenvolvimento econômico, social, na prestação de serviços públicos, saúde, educação, no esporte, na zeladoria urbana, na geração de emprego e renda, na qualidade de vida de você, niteroense. Por isso, queria te agradecer mais uma vez, Rafael. Obrigado por estar aqui com a gente. A live está chegando aqui no final, voou.
a live. Obrigado pelas tuas falas, você é um técnico extraordinário, tem muita capacidade nessa área, se destaca nessa área e você tem muito a contribuir para a cidade de Niterói. Então, obrigado mesmo. Da tua saudação final aí. Satisfação a todos. Minhas redes sociais, Rafael Mocarzel, é super fácil de achar. Estou sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Bruno, conta comigo agora. Obrigado. Fica à vontade. Pega meu número, me liga que eu te atendo imediatamente. Valeu. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Quem ainda não me segue na rede social, segue também, pessoal. Instagram aqui, Twitter, Facebook, manda o WhatsApp. Vamos conversar sobre a cidade, porque é importante a gente conversar sobre o futuro da nossa Niterói. Rafael, Fernando, meu cunhado, está lá da Austrália, mandou um abraço para você, falou que vocês estudaram juntos nos Salesianos. Grande Fernando e Misha, Fernando Torres, da Austrália, vão assistir a live depois. Valeu, meu amigo. Abraço, Valeu. Galera que nos assistiu. Boa noite aí. Valeu. Boa noite. Encerrar. Foi.